Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt, obrigado por você ter clicado agora nesse vídeo e eu vou pedir a você para ir comigo até o final. Não esqueça de compartilhar para todos os grupos que você faz parte, de compartilhar para os seus amigos, né, o grupo da família e por aí vai. Não esqueça seu joinha, a sua inscrição é muito bem-vinda aqui também. Bom, no dia de ontem, né, ontem à noite, o mundo provou, o mundo viu, né, o que estava sendo alertado. Inclusive vocês que me acompanham aqui, eu vinha falando no decorrer da semana, deste ataque iraniano que iria ocorrer, né? E de acordo com os serviços de inteligência do Oriente Médio, também posicionados na Europa ou nos Estados Unidos, esse ataque seria iminente, pois aconteceu ontem, foi um ataque sem precedentes, ou seja, na história nunca tinha se visto um ataque à nação judaica com tantos mísseis e drones em uma única noite. Então temos alguns marcos históricos aqui, foi um ataque sem precedentes. O Irã coordenou de seu território e também do entorno, né, das bases que atuam na guerra de procuração iraniana, a partir do Iraque, a partir do Líbano, disparos contra Israel. Tanto mísseis quanto drones. Foi um número bem expressivo. Pois tem alguns pontos interessantes aqui. Além desse fato histórico, né, tem o que eu coloquei na capa, que um milagre aconteceu. E ali, milagre, a gente pode, inclusive, colocar uma certa aspas, porque eu me refiro também ao milagre de capacidade defensiva de Israel. É a primeira coisa que eu menciono para vocês. Então, apesar do número, apesar daquele espetáculo do céu, sobre inclusive o Domo da Rocha, sobre o parlamento israelense, pegando fogo, porque os caças israelenses, o Iron Dome, todo o sistema de defesa aéreo, todo o escudo de defesa de Israel funcionou brilhantemente, e eles conseguiram derrubar os drones, conseguiram interceptar cerca de 90 a 95%, outros falam 99%, de tudo que foi disparado contra Israel. Então, apesar de toda aquela imagem, né, assustadora, Israel se saiu brilhantemente bem. Somente uma pessoa, isso é incrível, né? Uma pessoa, mesmo diante de todo aquele ataque iraniano, uma pessoa ficou ferida. É uma menina, estava numa região lá dos beduínos e ela ficou ferida com os estilhaços e agora está lutando, né? Está lutando, sabe, para sobreviver. Então, o único registro, até o momento, é de uma menina que ficou ferida com os estilhaços. Do contrário, não há grandes danos. Houve um dano à base aérea israelense em uma região, mas não foi um dano estrutural significativo. Então, apesar de toda comemoração em Teherã, apesar do que o líder do exército iraniano acabou de dar uma declaração que este foi um trunfo, foi uma grande vitória contra o Estado de Israel, que eles chamam de Estado falso ou país falso, apesar de toda a celebração, inclusive com a mídia esquerdista está repercutindo como se Israel estivesse muito vulnerável, está claro que Israel conseguiu prever, conseguiu se antecipar, conseguiu se preparar. Então a primeira coisa que eu falo para vocês, que é impressionante, que foi impressionante, é que dos centenas de disparos de drones e de mísseis, nenhum caiu em território israelense que provocasse um dano significativo, um dano irreparável, um dano à infraestrutura militar, um dano a um quartel israelense, a uma instalação política de Israel. Foi interceptado cerca de 90, alguns outros caíram numa outra região, etc. Mas de 90 a 95% de interceptação. Então o primeiro aspecto é, cara, isso é um milagre acontecer isso. Um milagre também do ponto de vista da tecnologia militar, da capacidade defensiva de Israel. Israel é muito pequenininho, Israel é incomparavelmente menor em extensão territorial, falando em relação ao Irã, em efetivo militar, em número de reservistas, o número de mísseis, né, do arsenal bélico, mas Israel tem uma tecnologia mais assertiva, mais precisa e com uma capacidade defensiva assustadora.
Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto interessante é que me pareceu, depois de observar tudo, me pareceu que alguns analistas, né, já usaram a palavra ataque telegrafado, porque o modo como Israel respondeu em defesa e o modo como o Irã atacou previsivelmente dá a sensação de que o Irã não queria uma resposta israelense que levasse a uma guerra regional, né? Que fizesse explodir uma guerra na região, portanto uma escalada regional e empurrasse os outros países ali, porque facilmente empurra os outros países, traz os outros países para o conflito. Então alguns analistas, principalmente do mundo militar, estão dizendo, olha, foi previsível, tanto que os embaixadores foram avisados, tanto que Israel foi avisado antes, o Irã telegrafou o recado como se ele dissesse assim, nós vamos dar um trunfo para o nosso povo do que Israel fez com aquele prédio do lado da embaixada, ou na embaixada, né? É uma questão técnica, mas foi na embaixada, lá no consulado iraniano na Síria. Então é uma resposta, e nós demos a resposta, agora todo o povo iraniano está celebrando, porque ferimos o Estado de Israel, atacamos o Estado de Israel, e ao mesmo tempo vai dar uma declaração de que, por exemplo, o Biden agora está falando que Israel não deve atacar o solo iraniano para não arrastar a região toda para uma guerra. Biden está pensando na questão eleitoral, né? Porque uma guerra se desenrolar ali em larga escala se arrasta durante muito tempo e ele tem um problema eleitoral pela frente. Então é óbvio que ele quer uma solução que vem através de uma mão diplomática dos Estados Unidos, né? Intermediando, solucionando a coisa, aquele famoso jogo duplo. Então, uma guerra prolongada agora não seria muito de interesse eleitoral para os Estados Unidos. Então, o que os analistas estão dizendo, olha, parece-nos, e eu tenho a concordar nesse ponto, parece que houve, sabe, foi telegrafado. Há uma resposta, mas ela será contida, o que não anula em nenhuma gota o que aconteceu em termos de defesa, o que aconteceu em termos de, aspas, milagre, né? Entenda você, milagre aqui, tanto da palavra no sentido religioso, espiritual, que não deixo de acreditar nisso, como também da questão defensiva. Agora, uma outra coisa histórica aconteceu aqui, além desses outros fatores, a outra coisa histórica que eu menciono para vocês, e a última é muito importante, tá? O último fator é muito importante que eu destaco para vocês. Quando saiu a notícia de que Israel tinha atacado o consulado iraniano na Síria, em Damasco, o Itamaraty, o governo do Brasil, emitiu uma nota, e nessa nota tinha as expressões condenação e ataque. Automaticamente, o governo brasileiro condenou o ataque israelense que eliminou o general iraniano das forças Quds, né? O general responsável pelas armas da Guarda Revolucionária Iraniana. A palavra condena, o Brasil condena o ataque de Israel ao consulado iraniano em Damasco. O interessante é que o Brasil emitiu uma nota horas depois do conflito, do ataque iraniano, né, ao território israelense. Irã atacou do seu território a Israel. A nota do Brasil ela é vergonhosa, porque ela não cita a palavra ataque e tampouco a palavra condenação. Olha o que diz, interessante, né? Olha o que diz a declaração do Ministério das Comunicações, das Relações Exteriores do Brasil. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil também disse que o Irã enviou. Ele não disse que o Irã atacou. O Irã enviou mísseis contra Israel. Não há os termos ataque e condenação na carta, na declaração do governo brasileiro. Mais uma vez, isso é uma vergonha, assim como não condenou imediatamente o grupo terrorista Hamas. O governo brasileiro está acompanhando com séria preocupação relatos de que o Irã enviou drones e mísseis contra Israel, deixando países vizinhos como Jordânia e Síria em alerta. Desde o início do conflito em curso na faixa de Gaza, o governo brasileiro vem alertando sobre o potencial destrutivo da propagação das hostilidades na Cisjordânia,
é isso, na Cisjordânia, e para outros países como o Líbano, a Síria, o Iêmen e agora o Irã. O Brasil apela a todas as partes envolvidas para que exerçam a máxima contenção e apela à comunidade internacional para mobilizar esforços para evitar a escalada, fecha aspas. Esta é a declaração do governo brasileiro. O Irã enviou drones, né, como se enviasse uma delegação, como se enviasse uma ajuda humanitária, como se enviasse um diplomata, como se enviasse, né? O Israel foi atacado. E aqui o Brasil está na contramão da comunidade internacional, porque basicamente todos os grandes países livres e democráticos do mundo usaram a expressão: nós condenamos veementemente, nós condenamos o ataque, repudiamos o ataque iraniano contra a nação de Israel. França, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido e por aí vai. Agora, eu falei para vocês que deixaria por último, apesar dessa vergonha que não é nenhuma novidade, né? O Brasil tem dificuldade de se posicionar do lado da verdade. Mas, agora eu comento algo com vocês. Só vou falar o seguinte: essa semana eu estou lançando um curso sobre geopolítica do Oriente Médio, tá? Só para você saber, é um curso bem amplo, explicando para vocês toda essa, do ponto de vista histórico, inclusive, e né, o papel da Rússia, o papel da China, o papel dos Estados Unidos, explicando geopolítica portuária, estreitos, portos e etc. O mercado do petróleo, os conflitos históricos, desde a criação do Estado de Israel até a Guerra de 48, Guerra do Canal de Suez, né, Guerra dos 6 Dias e por aí vai. Explicando tudo para vocês e mostrando as situações bem atuais. Então, convido você a já fazer parte do Abaplay e desfrutar dos documentários sobre Israel. Lá tem documentários, aula falando sobre a origem de Gaza, porque é importante controlar, Israel foi importante para Israel controlar Gaza. Vocês vão gostar demais, inclusive a origem da Irmandade Muçulmana, do extremismo islâmico, tá lá. No Abaplay eu deixo o link aqui embaixo para vocês. Mais uma vez, a sua inscrição e o seu like são bem importantes. Agora, eu deixei por último. Algo também histórico aconteceu. A Jordânia, que já lutou contra Israel, ajudou Israel nesse momento. Matéria da Reuters, que eu estou aqui com a matéria da Reuters, diz assim: Força Aérea da Jordânia abate drones iranianos que voavam para Israel. A Força Aérea da Jordânia derrubou dezenas de drones iranianos que estavam indo em direção a Israel. Drones dos mais diversos, inclusive kamikazes. O Irã é um grande fabricante de drones, assim como a Turquia, né? O Irã é um grande fabricante de drones. Então vejam, um país que, aspas, é inimigo histórico de Israel, fecha aspas. Jordânia. Um outro país que atuou junto com Israel, derrubando drones iranianos. E drones, inclusive, que vinham do Iêmen. Quem? Arábia Saudita, do Mohammed bin Salman. Então, você que gosta de escatologia, você que gosta de mundo militar, você que está interessado simplesmente na informação, você que está preocupado com a escalada, você que está preocupado com a geopolítica, como afeta a economia, como o mundo financeiro está sendo impactado. Aguarde minha última fala agora, vou concluir. Isso é histórico. Isso é histórico. 2 países muçulmanos defendendo Israel. A Jordânia defendeu Israel com a sua força aérea, a Arábia Saudita defendeu Israel, outro país muçulmano, contra um outro país muçulmano, que é o Irã. Vejam que interessante, não? Agora, os Estados Unidos defenderam Israel, os Estados Unidos abateram muitos drones e mísseis. A França também, o Reino Unido, principalmente o Reino Unido aqui. França a gente deixa um pouquinho de lado. Mas a Grã-Bretanha, inclusive o Benjamin Netanyahu veio a público em um comunicado agradecendo o primeiro-ministro britânico na ajuda contra os mísseis e os drones iranianos. Então, vejam que tudo o que aconteceu na noite de ontem é histórico. Agora, a resposta de Israel é o que o mundo está aguardando e observando. Na minha opinião, Israel disse, logo depois ali que encerrou, os drones foram abatidos, houve aquela calmaria, não teve mais disparos, apesar de que Israel agora está, inclusive, bombardeando bases do Hezbollah, né, bases do Hezbollah no Líbano, e também
bases na Síria. Israel não parou, né? Isso é quase que uma constância, mas logo depois do cessar-fogo, né, aconteceu o seguinte, isso é bem interessante vocês lembrarem aqui comigo do que aconteceu logo depois do cessar-fogo, que eu ia falar uma outra coisa para vocês aqui, mas eu lembrei de um ponto. Neste momento, eu já volto aqui onde eu ia falar, neste momento, o Irã, inclusive, depois que o Reino Unido, né, ele defendeu Israel, né, com os seus caças e tudo mais, a Força Aérea Britânica e o Benjamin Netanyahu deu uma declaração agradecendo. Aqui, ó, deixa eu ter uma matéria do Times of Israel. Toda a comunidade internacional condenou o ataque iraniano. E, ó, aqui, ó, o primeiro-ministro do Reino Unido elogia pilotos britânicos por voarem diante do perigo para proteger civis durante o ataque do Irã a Israel. Agora, o mundo inteiro está esperando, é esse ponto que eu ia tocar, o mundo inteiro está esperando qual vai ser a resposta de Israel. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã, não hesitaremos em defender nossos interesses contra qualquer nova agressão. Ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Israel mostrou que pode se proteger. O Irã está isolado. Interessante, né? As Forças de Defesa de Israel confirma ataque importante em local de fabricação de armas do Hezbollah no nordeste do Líbano. Então, Israel, no dia de hoje, continua atacando a fabricação de armas, local de fabricação de armas do Hezbollah no Líbano e também na Síria. Aqui há uma convocação, né? Há uma convocação do Irã com os diplomatas dos países e tudo mais que atuaram ali na defesa de Israel, né? Bom, mais um ponto que eu concluo agora esse nosso bate-papo e eu volto no decorrer do dia. Israel tem que responder, na minha opinião, Israel tem que responder. E logo após o cessar-fogo, Israel disse, em 24 horas faremos Teherã provar de um terremoto. Agora, a informação que temos é de que Israel avisou que em 48 horas dará uma resposta ao Irã. Se Israel não dar uma resposta, automaticamente fica a última impressão do trunfo do inimigo, do trunfo do país xiita, cujo lema é eliminar a nação falsa, o país falso, eliminar Israel do mapa, assim como o lema dos Houthis, o lema do Hezbollah, o lema do Hamas, os grupos extremos. Não vai ter resposta? Não vai ter uma resposta? Isso dá uma imagem, isso fala muito do ponto de vista militar, do ponto de vista defensivo. Óbvio que Israel vai responder, mas Israel vai responder como? É a parte da negociação com os Estados Unidos, para tentar dosar a mão. Tá? Netanyahu não terá outra oportunidade contra a capacidade do Irã de produzir armas de destruição em massa. Netanyahu, e falo até da polícia do mundo, do garantidor da ordem mundial, que são os Estados Unidos. Não haverá outra oportunidade no tempo recente de uma justificativa legal diante da comunidade internacional para obliterar as fábricas iranianas de armas do Irã. Não há outra oportunidade. É claro que com isso nós estamos falando de explodir uma guerra regional de grandes proporções, beirando a levar ao terceiro conflito mundial. Mas digo a vocês, Israel vai responder. A questão é como, em que dosagem ele vai responder, até que ponto haverá uma obediência do Netanyahu à mão dos Estados Unidos aqui, né? Até que ponto vai essa resposta de Israel. E Israel, acredito eu, do ponto de vista de janela do tempo para, de certo modo, obliterar a capacidade militar do Irã, entre aspas, é agora, tá? Mas isso tem toda uma conjuntura que nós temos que analisar, porque estamos falando de uma potência militar no Oriente Médio, que é o Irã, né? Então, é bem complexo essa resposta de Israel e deve medir precisamente, né, o que vai acontecer. Bom, pessoal, são muitos eventos a se desdobrarem agora e vou estar analisando com vocês no decorrer do dia. Meu muito obrigado, compartilhe para todo mundo, foi um pouquinho além do que eu imaginava de minutos, mas eu acho que deu para tocar em alguns pontos, né? Milagres em muitos aspectos, né? O que vocês acharam, o que vocês estão apurando, por favor, comentem aqui embaixo. Um grande abraço, tchau, tchau.